Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição da G7 Talks, um lugar onde a gente está ampliando o repertório, provocando novas narrativas e aproximando pessoas que estão transformando a forma de pensar sobre bem-estar, cuidado, hospitalidade, mercado imobiliário e muito mais. E a convidada de hoje reúne todos esses universos em uma trajetória muito singular. É com muita alegria que hoje, a gente vai receber uma convidada muito especial, que reúne aí muitos universos. A Andressa Gulin, ou Drica, como muitos conhecem, é médica, empreendedora, professora, palestrante, especialista, mãe de 2 baixinhos. E eu confesso que ela é uma das minhas grandes inspirações de vida. É uma pessoa que me ensinou a ter um olhar para a arquitetura e para a concepção de projetos que, assim, mudou a chave para o resto da minha vida. Uma grande professora, assim, inspiração mesmo. Formada em medicina, se especializou em clínica médica e gestão de serviços. Ao longo da carreira, se aprofundou em estudos de inovação, tecnologia e futuro da saúde, com programas e instituições internacionais, entre eles Cleveland Clinic, Harvard, Exponencial Medicina e Singularity University. Em 2014, foi uma das 80 selecionadas entre empreendedores de diferentes partes do mundo para participar do Global Solution Program da Singularity, em inglês aqui, forçar. Ficou durante 3 meses, viveu uma imersão na NASA, Research Park, no Vale do Silício, estudando tecnologias exponenciais, inovação disruptiva e soluções capazes de enfrentar alguns dos grandes desafios da humanidade. Não é pouca coisa. E o que é mais rico da Andressa é que ela consegue conectar tantos universos, não só da saúde, como inovação, construção, faz parte da família Gulin, que, como você mesma já falou, Drica, comia tijolos na infância, sempre esteve envolvida no mercado imobiliário, mas traz esse olhar profundamente humano para todas as conversas. E aí, ao longo dessa trajetória, se reuniu com pessoas multidisciplinares, arquitetos, designers, engenheiros, e conseguiu aí conceber uma visão de saúde, comportamento, tecnologia e experiências dentro de espaços. Foi também 2 vezes ao palco do TEDx, então muito interessante, inclusive 2 temas sobre revolução digital e também a necessidade de trazermos a saúde para dentro de casa. A sua atuação hoje na G7, como diretora sócia aqui da empresa, ajuda a transformar conhecimento científico, comportamento humano e visão de futuro nas novas maneiras de projetar e habitar. Então, Drica, é com muito prazer que te recebemos aqui. Seja muito bem-vinda. Nossa, muito obrigada, gente. Eu nunca me senti tão importante. E acho que estão me dando a palestra é muito chique, porque essa pessoa fez muitas coisas muito interessantes do jeito que a Gi contou aqui. Obrigada, Gi. Bom, então, primeiro, bem-vindos todos. Gente, tá cheio de lugar aqui. Quem quiser, venha, sentem. Eu falo bastante, tá? Mas eu vou pedir para quem que vai me ajudar com o tempo, para me avisar uns 10 minutinhos antes a que horas a gente está começando agora? 11. Então, mais ou menos, todo mundo tá ok de sair aqui mais ou menos 12h15, assim? Tá tudo bem? Então, mais ou menos meio-dia você me avisa, tá, Gi? Então, primeiro é um prazer, eu adoro muito estar compartilhando um pouquinho dessa experiência de muitas visões, muitos fatores, muitas coisas diferentes, mas que a gente acaba sempre conectando, porque eu brinco que, como médica, às vezes me falam assim, qual que é a sua especialidade? A minha especialidade é seres humanos. Eu sou médica e estudei como tratar, como conduzir, como ajudar seres humanos a exercerem o seu maior potencial dentro da vida que lhes cabe, né? E talvez eu consiga conectar algumas coisas de diversos universos que fazem a gente pensar no ser humano de uma forma um pouquinho diferente. E hoje eu quis trazer um tema para vocês aqui muito, contextualizando, o mercado do bem-estar, que a gente está sempre falando aqui na G7, é uma bandeira que a gente levanta há muitos anos, né? E que lá atrás, aqui eu acho que tem umas telinhas mais conhecidas assim de algum tempo atrás. Lá atrás, às vezes as pessoas perguntavam assim, mas o que isso tem a ver com o meu mercado, né? Então, eu vou trazer uma reflexão aqui, mas o exercício que eu quero que a gente tente exercer no final
é como que eu vendo isso, tá? Então, o mercado de bem-estar, gente, acho que antes, quando a gente estava falando sobre mercado, a gente estava levantando essa bandeira aqui na G7, as pessoas perguntavam assim, mas o que isso, será que isso diz respeito a mim, né? O mercado de saúde, quando a gente falava antes, era um mercado muito voltado para a parte médica e hospitalar, né? Aí, de repente, ele começou a virar um mercado que fazia um pouco mais sentido para o dia a dia. Aí começou esse negócio do wellness. Mas o wellness era uma coisa de spa, talvez uma coisa de massagem, era um ponto eventual na vida das pessoas, ele não fazia parte do cotidiano, do dia a dia, né? E hoje, eu não preciso dizer para vocês que isso virou um dos maiores mercados do mundo. Ele é 4 vezes maior do que o mercado da indústria farmacêutica. Tá? Isso nos últimos 6, 7 anos cresceu exponencialmente. Tá? Então, o mercado de wellness é um mercado que está previsto para 9 trilhões de dólares para 2019 e tem um crescimento anual de quase 20%. Isso é gigantesco. Tá? Isso não é tendência, isso não é hype, isso não é moda, isso é revolução social. Existe uma demanda social que não é brasileira, é mundial, que está preocupada em colocar sua energia, né, o seu recurso maior, que é a energia, o tempo, a dedicação que nós temos, em um assunto que está atrelado a viver mais, viver melhor, viver bem, se sentir bem, tá? E eu vou colocar uma frase de uma amiga minha que postou ontem no Instagram, que é a Fran, que foi uma das pessoas, inclusive, que me ajudou a desenvolver alguns dos espaços do Age 360. Ela é uma especialista no desenvolvimento de hotelaria voltado para wellness há muitos anos. E ela postou ontem no Instagram dela que ela está montando uma consultoria, eu achei ótimo. A sua empresa não precisa virar uma empresa de wellness, porque virou moda wellness. Mas ela precisa saber como impacta a qualidade de vida do seu cliente com ela. Se você não está falando sobre bem-estar, se você não está entendendo o impacto da tua empresa, seja ela qual for. Semana passada eu estava aqui, a Prida Michelangelo, a gente estava falando sobre mármore. Como é que mármore impacta na qualidade de vida do meu cliente final? E eu falei para a Mandinho lá, eu provo cientificamente, com ressonância, como é que faz. Então, tá todo mundo tendo que ter esse prisma e essa visão. E vocês precisam também. Vocês estão intimamente ligados na principal decisão da tomada de decisão de um cliente, que é onde ele vai viver a vida dele. É onde ele vai colocar quase 90% do recurso que ele tem, que é tempo, dinheiro e energia, exatamente no lugar aonde vocês ajudam ele a tomar decisão. Vocês têm que estar muito dominando esse mercado. Vocês têm que estar com isso muito, 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 muito firme na mão de vocês. E com muita propriedade. E é isso que vai fazer a diferenciação, né? Então, eu estou aqui só colocando aqui, por exemplo, né? A Gi comentou lá, essa foi uma das experiências mais legais da minha vida, que eu não posso chegar perto daqui, que foi ir para a NASA, estudar na Singularity e tal. Esses dois caras aqui, esse aqui é o Peter Diamandis, que me dava aula, esse aqui é o Ray Kurzweil. Eles são fanáticos por longevidade. Absolutamente fanáticos. O Ray Kurzweil tem, se vocês quiserem assistir, tem um documentário dele que chama Singularity Man. Ele toma mais ou menos uns 200 comprimidos por dia. Isso já há 15 anos atrás, quando eu estava lá. E ele é um cara obcecado por não morrer. Não morrer. Assim, fato, ele não quer morrer. E o Peter Diamandis é um dos grandes investidores que existem no mundo hoje. E ele tem a X-Prize, que também investe. E investem muito em desenvolvimento de tecnologias que também ajudam a retardar o envelhecimento e prevenir a morte. Eles acham que a morte é prevenível. Eu sou contra isso, tá? Se a gente não morrer, coitado do mundo, né? Nós vamos destruir ele. Temos que evoluir, temos que liberar um espacinho, né? Mas não precisa ser muito ruim, né? E não precisa ser muito precoce essa morte, tá? Mas o que eu tô querendo dizer? Isso aqui, há 15 anos atrás, podia parecer loucura. Mas hoje em dia, se tornou quase que uma tendência, tá? Com a revolução digital, que é essa quarta revolução digital que muda diversos mercados, né, com a tecnologia vindo, o desenvolvimento da ciência se exponencializou. E mais, que eu acho super interessante, é o seguinte:
Os mercados que mudam o jogo são os mercados que recebem muito investimento, tá? E qual é o grande X da questão aqui? Com essa mudança de tecnologia, aonde tudo passa a ser muito forte diante do digital, e agora a gente colhe os resultados, né, que está mais no nosso dia a dia, da inteligência artificial, vocês imaginam o que é? Se a gente aplica inteligência artificial agora no nosso dia a dia, e a gente vê o potencial que tem, imagina o que é isso para pesquisas médicas, que são de uma complexidade gigantesca. E o que aconteceu aqui? Esses loucos bilionários, que todo bilionário é louco, né? Ninguém é normal. E aí, o que eles fazem? Eles injetam dinheiro, mas eles não injetam dinheiro para fazer pesquisa da Universidade Federal. Eles injetam dinheiro em pesquisa de coisas muito diferentes, tá? Eu estava até procurando uma foto aqui, mas eu não achei, porque eu confesso para vocês, gente, eu ia fazer essa palestra ontem à noite, virei a noite de madrugada aqui, com os meus pequenos acordados. E aí eu dei uma mudada aqui na palestra, queria colocar uma foto aqui. Os loucos estão investindo, eu lá na Singularity eu inventei um negócio que era um absorvente que lia o sangue menstrual das mulheres para identificar doenças. As mulheres vão falar, genial, né? Genial. Afinal das contas, a gente menstrua todo mês e joga o sangue fora, né? E tá todo mundo desesperado para coletar sangue, para saber o que tem lá. E eu fui apresentar para o chefe do Steve Jobs, lá nos Estados Unidos. E o Ray Kroser, aquele cara lá, falava assim, ele falou isso na apresentação. I wish I could bleed. Eu desejava menstruar também. Se eu fosse mulher, eu poderia ler o meu sangue sem tirar sangue. Então, esse tipo de pesquisa vem sendo incentivado nos últimos anos, de uma forma onde a injeção de dinheiro é muito grande. E aí, o que acontece? Isso muda a forma como a gente vai descobrindo novas coisas de medicina. A medicina vai virar uma loucura, já tá? E ela entra no nosso dia a dia. Gente, o Monjaro mudou o peso dos aviões. Eles tiveram que recalibrar o peso do avião por causa da perda de peso de um medicamento usado na população como um todo. Então, assim, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que o mercado de saúde vai revolucionar, já está revolucionando e vai revolucionar muito, muito, muito mais todos os outros mercados. Se a gente não tiver antenado nisso, a gente está atrasado, tá? Porque a gente não está avançado, porque a gente não é quem está inventando todas essas loucuras, né? A G7 inventa um pouquinho só, mas não todas, tá? Esse cara aqui também me deu aula, é um cara que tem um livro que chama Ending Aging, e ele fala que a pessoa que vai viver 1000 anos já nasceu. Porque a nossa capacidade de inventar formas de retardar o envelhecimento está cada vez maior, a gente está entrando em nível mitocondrial, muitas coisas extremamente complexas. Tá? Mas, como tudo na vida, o que realmente faz, o que realmente tem impacto, é aquilo que é simples e essencial, né? O maior fator de risco da sua vida é o seu CEP. Aonde você nasce, aonde você mora, aonde você vive, é efetivamente o principal determinante que faz com que a sua expressão gênica, né? O que a gente fala, né? Eu falei assim, a gente está olhando na saúde para o DNA das pessoas. A gente está entrando muito, muito, muito fundo no DNA. E quando a gente entra no DNA, que a gente chama de genética, a gente tem um outro item da genética que chama-se epigenética. Alguém já ouviu falar sobre epigenética? Epigenética é como o meio influencia o seu gene a ser expresso ou não, a ligar e desligar. Eu gosto de um exemplo muito simples. Não tem aquele cara que fuma há 70 anos e não teve câncer de pulmão? Tem, né? Mas tem um outro também que teve câncer de pulmão por causa do cigarro, não tem? O que acontece? O que teve o câncer de pulmão, ele tinha um gene que estava dormindo. Quando o cigarro vem, e todos os radicais livres que tem lá, ele entra naquele gene e liga o gene. E fala assim, ó, eu preciso fazer umas células diferentes aqui. Você pode ligar isso aqui. E aí ele liga aquele gene, e aquele gene, que era um gene que estava bem quietinho, e talvez tinha um mecanismo de proteção, ele fica mais fraco, ele perde o mecanismo de proteção, e aquela célula se desenvolve e eu tenho desenvolvimento de câncer.
Então, a gente vê câncer, por exemplo, a gente nunca teve tanto câncer em pessoas jovens no mundo inteiro. Câncer intestinal está despontando como uma das principais causas de doença. Por quê? Por conta do nosso ecossistema ao redor. É o que a gente come, é como a gente come, é onde a gente cozinha, tá? Então, o que eu estou querendo falar para vocês? O maior fator de influência dentro dessa loucura inteira que é a medicina e o corpo humano é o lugar que a gente vive. E o lugar que a gente vive está intimamente ligado com o que vocês fazem. Então, vocês não podem se abster do conhecimento que vocês têm que ter sobre tudo isso, porque vocês são o grande fator influenciador de tomada de decisão do cliente de vocês, tá? Isso daqui é o que a gente chama de determinante social. Então, idade, sexo, né, e os meus fatores hereditários de família, talvez eu não consiga mudar, mas eles respondem a 30% do resultado da minha saúde. 70% é modificado pelo meu ecossistema, tá? 70% é modificado pelo meu estilo de vida. Estilo de vida é aquilo que a gente faz em repetição, não em ocasião. Eu posso gostar de ir para o spa, mas spa é ocasião. Eu posso gostar de viajar, mas a viagem é ocasião. Estilo de vida é aquilo que a gente transforma em rotina e que a gente faz continuamente, repetidamente, muitas vezes, inclusive, sem pensar. E o que faz o meu estilo de vida ser influenciado? É a rede social e comunitária que eu tenho ao redor. Eu brinco. Vai almoçar com quem é fit. Você pega uns 3, 4 folhas de alface a mais. Não pega? É instintivo, não tem ninguém que esteja rindo. O que é isso? Né? Vai com o gordinho, com o amigo gordinho que vai pedir junk food. Você vai pedir batata frita. Por quê? Porque a gente é ser humano. A gente é relação. A gente é influenciado pelo meio que estamos e que vivemos. Tá? Então, vocês imaginam quando a gente coloca isso dentro do microecossistema que nós estamos criando, que é o lugar onde as pessoas vão bem morar. Por isso é tão importante, quando a gente está considerando um lugar para morar, entender qual que é o ecossistema e o estilo de vida que aquele lugar vai me influenciar. Porque se eu estou num lugar onde as pessoas leem mais, eu vou ler. Se eu estou num lugar onde arte é um assunto importante, eu vou consumir arte, eu vou ficar mais culta. E arte não é banalidade, arte é conhecimento. Eu amplio as minhas conexões neurais, o meu cérebro fica melhor, eu envelheço melhor, eu fico menos burro, eu tenho menos chance de ter demência. O maior fator de proteção para Alzheimer não tem nenhuma pílula que faça. É ler, é conhecimento, é educação. O que mais tira a nosso foco em relação a isso é o celular. É a nossa conexão desconectada, tá? Então, aqui eu estou mostrando da epigenética. E o que eu trago para vocês? A prevenção se tornou um desejo de consumo do consumidor final. E as pessoas estão mais atreladas e entendendo que isso é uma decisão individual e coletiva. Que a gente precisa se prevenir e que a gente precisa ter um estilo de vida mais consciente, né? Não necessariamente, gente, que isso precisa ir para um lado. Aí a gente tem 2 polos aqui. Eu tenho as pessoas hoje, os grandes bilionários, como eu falo, eles são loucos, né? Não sei se vocês conhecem esse cara aqui. Ele é um dos maiores bilionários, ele tem uma série no Netflix, que ele resolveu gastar toda a fortuna dele para não morrer, ou não envelhecer, né? E ele faz de tudo, ele mede tudo, ele injeta chip não sei aonde, ele é maluco, completamente louco, não vamos para esse lugar, ele vai morrer do mesmo jeito. Inclusive agora descobriu que tem uma doença autoimune, e ele fez uma publicação extremamente interessante, que ele falou assim, olha, eu gasto tudo o que eu posso em cremes, pílulas, né, tratamentos e todas as coisas. E eu acabei de descobrir que um dos maiores fatores de tóxicos que eu tenho na minha casa, porque eu tenho um quintal, daí vocês vão ver como os bilionários são loucos, com grama sintética. O que esse cara quer com grama sintética em casa, né? Errou já, né?
Mas aí ele falou assim, poxa, é um dos maiores fatores que, com o sol, libera um monte de substância volátil onde eu inalo, e isso pode ser um dos maiores fatores que pode me causar doença. Então você veja assim, esse cara que é o bilionário que está investindo tudo, nem ele enxergou o que vocês podem fazer ele enxergar. E o que vocês podem perguntar para o cliente de vocês hoje, não para o cliente só que quer comprar o apartamento. Mas eu aposto que vocês têm um monte de clientes que querem vender os apartamentos. E esses clientes que querem vender, eles não sabem por que eles querem vender o apartamento. Eles não sabem por que aquele apartamento não faz mais eles felizes. Eles acham que a metragem é ruim, que o número de quartos não comporta, que ele precisa de mais um banheiro. Mas eles não sabem o quanto de tempo eles perdem para fazer a rotina deles funcionar. O quanto de saúde eles perdem por não estarem conseguindo exercer a qualidade de vida e o exercício e a reflexão, o lugar que pode deixar acalmar. Eles não sabem. Porque ninguém de vocês perguntou para eles. Ninguém fez refletir sobre aquilo. A gente não sabe. A gente entra no piloto automático. É normal. Mas cabe a nós ajudarmos as pessoas a enxergar aonde estão os reais problemas. A minha mãe tem 7 irmãos. Eles moravam numa casa que tinha 2 banheiros. Não é por falta de banheiro que a minha mãe, tá? Eu não sei se alguém veio na palestra que a minha mãe deu aqui algumas semanas atrás. Minha mãe é uma mulher absolutamente maravilhosa, inspiradora, revolucionária. Então, vamos dizer que não é falta de banheiro que traumatiza e que não dá qualidade de vida das pessoas, certo? Não é isso, né? É muito mais da gente tentar entender e ajudar esse cliente a pensar como é que você dorme. Será que o teu quarto é bom o suficiente? Porque quando você estiver buscando um lugar melhor, isso passa a ser um ponto de atenção. Porque eu acho super... Até o André da Laguna fala muito isso. Ele fala assim, né? O apartamento decorado que a gente faz aqui, né? Como fonte de vendas, né? De ponto de vendas aqui da incorporação, no mercado como um todo, ele é uma grande mentira. Porque a gente não entrega o apartamento decorado. A gente entrega a infraestrutura que você pode fazer uma decoração, né? E eu acho muito engraçado, porque a gente está falando sobre isso, né? A gente está falando que a gente quer fazer com que o cliente se imagine dentro de um lugar, mas a gente não pergunta para ele como que ele se imagina. A gente não pergunta... deixa eu ver aqui. A gente não pergunta o que é a sensação de bem-estar para ele. Todo cliente agora... Antes os clientes não falavam assim, o que eles queriam. Antes os clientes falavam assim, eu quero morar na Coville, num apartamento de 200 metros quadrados, com 3 suítes. Era isso que ele dava para vocês, não é? Agora ele continua falando isso. Ele fala assim, eu quero uma qualidade de vida melhor. Ele fala isso. Ou eu tô puxando a sardinha para Josete. Ele fala, né? Eu quero me sentir bem. Mas aí ele não continua a frase, né? Ele fala assim, eu quero exclusividade também, ele fala, né? Eu quero um pouco de exclusividade. Mas ele não continua a frase. E a gente também não continua a pergunta. Né? O que é o bem-estar para aquela pessoa? Por que eu acho mágico a gente falar sobre bem-estar? Por que eu acho mágico a gente trazer o tema de saúde para falar sobre venda? Porque parece, e eu vejo muito isso, que quando a gente está falando sobre um projeto que pensa em wellness e bem-estar, parece que eu estou falando que eu tenho uma academia boa, eu tenho uma sala de massagem muito legal, eu tenho talvez até algumas terapias interessantes, uma sauna legal e tal. Mas isso faz parte de um pedacinho do bem-estar. Talvez isso tenha um impacto direto no meu bem-estar físico, no meu corpo. Mas não é só sobre isso, né? O corpo é uma ferramenta que a gente tem. O bem-estar, gente, ele tem vários pilares quando a gente olha aqui na G7. Os nossos projetos, talvez eles tenham um destaque por conta dessas amenities, mas
que nem a Gi falou, assim, né? Gostei muito desse depoimento, Gi. Mudou a forma como eu concebo o projeto, e que eu olho para a arquitetura, porque a gente não olha para a academia. A gente olha para a experiência inteira do cliente. Desde o momento que ele entrar dentro, botou um pezinho lá dentro, ele tem que ter uma sensação diferente, tá? E essa sensação, ela não é tangível, ela não é metrificada, ela não é tocada. Ela é uma sensação que eu não sei explicar. Aqui é um lugar muito bom para a gente falar sobre isso. Porque aqui a gente se sente mais gostoso, né? É um lugar diferente, né? Vocês vão em muitos lugares lindos e maravilhosos. Curitiba tem um monte de lugar legal. Tem um monte de incorporadora super legal, com espaços maravilhosos. Mas aqui, eu não estou falando nem que ele é melhor ou que ele é pior. Ele é diferente. E por que ele é diferente? Por princípios básicos. Porque eu tenho janelas que têm iluminação do piso ao teto, né? Porque eu tenho materiais naturais. Porque eu sou louca o suficiente para colocar planta dentro de casa, que todo mundo acha que incomoda, mas não incomoda ninguém, né? Coitada das plantas, não sai do lugar, né? Eu tenho uma iluminação que foi pensada, né? Eu tenho uma atmosfera, eu tenho uma flexibilidade. Olha que legal que é isso aqui. Há 2 horas atrás, esse espaço estava programado para ser uma recepção diferente. Aí vocês vêm para cá, a gente conversa. Daqui a pouco, por quê? Porque bem-estar não é estático. Ele é mutável. A vida do cliente de vocês é mutável. E é o momento do cliente de vocês de bem-estar que vocês precisam descobrir para criar um gancho. E eu já fiz uma palestra uma vez que era como vender bem-estar. E a minha última slide era justamente pegando um dos principais recursos, um dos principais pilares do bem-estar, que antes eu chamava até ele de financeiro. Então, eu tenho meu bem-estar mental, espiritual, físico, social, emocional, minha relação com o meio ambiente. E aqui, isso chamava-se financeiro. Afinal de contas, ninguém fica super feliz se não está com as contas pagas, né? Isso é a nossa habilidade, né? O nosso recurso financeiro. Mas o nosso recurso financeiro não é só o recurso financeiro. O que o nosso cliente quer aqui, financeiramente, é comprar tempo. Porque o tempo vale dinheiro, principalmente para esse público de alto padrão, para esse público de luxo. Luxo hoje é tempo. Tempo de qualidade, e liberdade é gastar o tempo de qualidade que eu tenho com o que eu desejo. E é isso que esse público quer. Ele quer tempo e liberdade. É isso que ele quer. Isso é o status quo. Isso é bem-estar para o meu público. Não é só a academia. A academia é um meio aonde eu libero 30, 45 minutos de deslocamento do meu cliente que sai daqui e vai para a Swimex, para ir numa academia muito boa, porque a Swimex é ótima, para ter um ecossistema que alimenta ele, porque todo mundo que está lá está fazendo o quê? Está fazendo academia, né? Então, ele vai lá, ele tem esse ecossistema todo, só que ele se deslocou, ele pegou trânsito. Paulo gosta que está com bastante trânsito, eu moro nela, eu sei. Ele foi para lá, ele pagou academia, ele pagou personal, ele chegou lá, não tinha lugar no estacionamento. Ele perdeu 45 minutos do dia dele para exercer o que ele queria por 1 hora. É isso que vocês têm que fazer o cliente de vocês pensar, se vocês acham que esse lugar e esse produto que vocês estão vendendo faz sentido na facilitação do dia a dia dele. Mas você só vai saber isso se você perguntar para ele, como que é a tua rotina ideal? Como é que você gostaria de ter? Porque todo mundo, a gente sabe, todo mundo quer mais saúde, mais movimento, comer melhor, ficar mais bonito, dormir melhor, tô bem nessa fase aqui, né? Ter menos ansiedade, tá? Mas, como a gente chega lá, né? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é, para quem é o bem-estar? O bem-estar não é, ele não é um padrão. Teve alguém que falou aqui ontem, falou assim, quem que é o cliente ideal do Pace? Aí ele falou assim, talvez não seja o triatleta. E não é um triatleta. Se você for um triatleta, o Wade te atende também. Mas você não precisa ser um triatleta para
para vir aqui. Por quê? Porque ele vai te dar um ecossistema aonde a performance, talvez seja o alto executivo, né, Mandy? A gente estava falando sobre isso. O alto executivo da Renault. Talvez esse cara seja o cara legal, né? E que talvez ele nem more aqui, mas ele tenha que vir para cá com frequência. E com certeza o alto executivo da Renault sabe gerenciar tempo, porque senão ele não é um alto executivo da Renault. E gerenciamento de tempo passa por saber dedicar tempo de qualidade com liberdade. E passa pela mentalidade dos bilionários. Os bilionários vão para a loucura. Os milionários, né? Porque a gente vai falar de milionários, né? Que eles estão comprando apartamento de milhão, então eles são milionários. Os milionários passam pelo comportamento da performance. E não existe ninguém, talvez alguns outros, mas assim, a grande maioria de pessoas que trabalham com performance trabalham com esporte ou academia. Porque sabem que se o corpo e a mente não estiverem limpos o suficiente, ele não consegue performar no trabalho. E ele não consegue performar em casa, como pai, como marido. Ou simplesmente como o líder que ele quer ser dentro daquele lugar, tá? Então, a gente precisa... Eu brinco assim, na aula que eu falava como vender bem-estar, eu falo assim, como é que você vende bem-estar para a família Adams? Adianta você falar que tem luz natural? Adianta você falar que tem uma piscina com insolação, face norte, que vai ser maravilhoso? Eles não querem isso para eles. O que eles querem é aquele apartamento que vocês não querem, que ninguém quer vender, né? Que ninguém quer comprar. É o escuro. Mas é para eles, é individual. E se vocês não perguntarem para cada um dos clientes de vocês, e pensem nisso, não pensem no cliente que vocês estão vendo só para vender. Pense no cliente que quer se mudar, porque esse cara que vai se mudar, ele vai querer outro lugar. E talvez a solução seja um outro apartamento que ainda não está pronto, ou que já está, né? Talvez o conceito da G7 ajude a pensar em formas de vocês olharem num prisma maior sobre a decisão de morar, né? E aí eu tiro a ideia do metro quadrado e passo a vender um pouco do ecossistema. Como é que eu quero chegar aqui, ó? Aqui, deixa eu ver. Então, como que eu identifico a necessidade do bem-estar, né? Então, eu gosto muito da família Adams, tá? Porque a família Adams vai quebrar todos os paradigmas das premissas que a gente acredita que a gente sabe que as pessoas precisam. A gente só vai saber se a gente perguntar, tá? E aí, o que eu quero mostrar para vocês, gente? Talvez, quando vocês vêm aqui e falam da G7, vocês estejam pensando em saúde como academia. Eu quero tirar esse estigma. Pensem em recurso. O que eu quero fazer, o que eu projeto dentro dos conceitos de projeto que a gente faz, eu quero devolver para o meu cliente aquilo que eu julgo que é o mais importante para um ser humano exercer dentro da sua vida no planeta Terra, que é dedicar aquilo que, se ele perder, não volta. É o tempo, o dinheiro e a energia dele. É assim que a gente projeta. É nesse lugar. E é esse lugar que vocês têm que agarrar no cliente de vocês, de dizer assim, eu não vou só atrás do metro quadrado. Eu vou tentar buscar para você aquilo que faz sentido para os teus recursos. E vamos ser muito... Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ser muito diretos, né? A gente pode estar falando de conceitos e etc. Mas, assim, quando a gente entra na parte de efetivamente comprar um imóvel, tem que caber um ticket. Tem que fazer sentido uma negociação, tá? E o que eu quero trazer de reflexão para vocês? O ser humano, o cérebro do ser humano, ele funciona da seguinte forma. Eu tenho desejos, mas eles precisam ser justificados. Então, quando a gente está falando só de preço, sem criar o desejo, eu sempre vou estar comparando metro quadrado com metro quadrado. Esta decisão pode financeiramente ser adequada em algum momento, né? Eu acho que isso faz parte, mas ela não é consciente nem desejável, tá? Quando eu estou falando sobre tomar uma decisão justificada, o que eu quero dizer? Eu vou pegar esse cara
dizendo assim: eu vou fazer caber no seu orçamento. Eu vou pegar o cara que está com um apartamento para vender, e não o cara que quer comprar um apartamento. Olha, você já pensou que você está querendo vender o teu apartamento? Deixa eu entender melhor a dinâmica do teu dia a dia. Deixa eu entender como é que é a rotina ideal para você. Deixa eu fazer um exercício com você de pensar o que é que esse apartamento não está atendendo hoje você. Para eu ver se eu consigo te ajudar a achar um lugar que vai atender melhor. E aí, você começa a dizer, olha, legal, eu entendi, você está com um apartamento aqui na Ecoville, a Ecoville ficou um pouco mais longe, teus filhos já não estão mais estudando ali na UP, eles saíram de casa, você não quer mais um apartamento tão grande, funcionário está um caos, não sei quem que está com funcionário que está tudo bem, mas funcionário, diarista, mensalista, babá, virou unicórnio, né? E isso só tende a piorar, tá? Então, você ter um lugar onde a infraestrutura te permite delegar esse tipo de dor de cabeça e risco, porque os riscos trabalhistas estão lá no alto, também é um fator de tempo e recurso, tá? E aí, o que eu faço? Eu tento fazer uma ginástica de falar, olha, eu acho que a gente pode pesquisar outros lugares assim, 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 né? Claro que eu estou puxando aqui a minha sardinha aqui para a G7, mas isso não funciona só para a G7, não. Eu acho que isso é um método, uma forma de pensar em como se diferenciar como um corretor de imóvel, tá? E aí eu vou falar assim, então tá, então eu crio toda uma narrativa que vai precisar ser justificada financeiramente. Mas a justificativa, a decisão financeira, ela precisa estar justificada no desejo. Senão esse cara não vai comprar o imóvel que vocês querem vender para ele. Ele vai comprar só o imóvel que ele um dia imaginou e ele não precisou de um corretor para mudar a vida dele. Eu acho que as grandes vendas dos corretores, e eu conheço alguns, e eu tenho histórias muito bonitas, são as vendas que o corretor faz a diferença. Que não é aquela venda que o cliente já vem e o cliente já estava pronto para comprar e você ajudou, fez ali. Mas quando você consegue... E eu sei que não é fácil, tá? As meninas às vezes me perguntam assim, mas por que o corretor às vezes não passa os dados, né? Não passa as informações do cliente para a gente? Eu falei, gente, é muito difícil hoje em dia. A relação do corretor hoje em dia, ela é muito mais distante do que aquele corretor de antes, que era o braço direito, que era exclusivo, que pegava o cliente na mão e ia em 5 e 6 imóveis. O cliente continua indo em 5 e 6 imóveis. Mas ele não vai mais só com você. Ele vai com o imóvel, o clique que ele deu lá na internet. Não é isso que acontece? Como é que você vai fazer para esse cara ficar com você? É se o cara entender que você entende ele melhor do que o outro. Você só vai entender ele melhor do que o outro se você perguntar. E você só vai conseguir falar com esse cliente de forma diferente se você entender se ele entender que você vai buscar para ele algo que é muito importante para ele, que é recurso, tempo e energia, tá? Então, quando a gente está pensando em bem-estar, que, né, o wellness não é só uma sala de pilates, uma sala de yoga, é um ecossistema, tá? Eu brinco assim, por exemplo, se eu quisesse vender, por exemplo, um pace para uma família, vamos fazer exercício juntos? Quem tem aqui algum cliente que vocês lembrem que é uma família que está querendo se mudar para um lugar talvez menor ou maior, não sei, mas que é avó? Quem tem aqui você tem alguém que é avó? O que você acha que é importante para esse perfil de avó? O que você acha que seria importante para o teu cliente lá? Vamos ver se eu consigo te ajudar. Uma das coisas é reduzir o tamanho da casa, fica enorme. Justo? E aí já não faz mais sentido ter um monte de metro quadrado inutilizável, que é estar perto da família, dos filhos. Isso faz mais sentido do que estar carregando trabalho, por exemplo.
Tá perto dos... Excelente. Tá perto dos filhos. Tá perto da família, né? Que a família perto é mais importante do que tá perto do trabalho. O que ele tá te falando? O que é o recurso que ele tá te falando que ele quer? Ter. Tá vendo como é teu? E o que ele quer? Ele quer que a casa da avó seja um destino. Porque a casa da avó parou de ser um destino, né? A avó que morava na chácara, que a gente achava super legal. A família foi lá, comprou um apartamentinho na Água Verde, né? De 2 quartos. Não foi? E daí as crianças vão pra casa da avó e ficam assistindo televisão cantando em casa. Não é isso? Aí eu peguei o gancho. Legal. Você quer um apartamento menor? Quanto que é o menor que você quer? Aí vai... Putz, eu quero um apartamento que eu receba os meus netos. Mas eu também não quero um apartamento... Eu não vou... Esse cara não vai morar no estúdio, se concorda? Não vai morar no estúdio. Ele vai ter que pegar um apartamento, vamos dizer que ele queira um apartamento de 200, 150 metros quadrados. Beleza. O que eu vou vender dessa pessoa? Olha, vou vender o Pace aqui pra vocês. Quem é a avó? Tem nenhuma avó? Aí tem não. Ah, muito bem. Então eu vou vender um Pace pra vocês. Então, olha só. Eu vou te levar num lugar que eu quero te mostrar. Você vai, vamos dizer que a localização tá certa, né? Que quer ter. Para você ficar mais perto. Porque aqui não vai ser só sobre o seu apartamento. A metragem pode ser parecida com o prédio lá da Água Verde, ou pode ser parecida com o prédio aqui do outro lado da esquina. Mas aqui no Pace, quando os teus netos vierem para cá, quando eles forem pequenos e o teu filho que ainda vai crescer, tem um parquinho aqui que foi pensado por uma mãe que ela pensou num jardim sensorial. Ele tem todo o conceito montessoriano, para as crianças ficarem brincando no jardim, se sujarem. Até a árvore foi pensada para escolherem a fruta do pé e subir em cima da árvore. A sensação que eles têm na casa não vai se perder, mas a facilidade de você ter um apartamento menor vai se manter. Eles vão passar o dia inteiro aqui. Tem lugar para brincar, tem piscina, tem brinquedoteca. Se teu filho quiser vir, você quiser receber e fazer um churrasco, tem também, não precisa sujar a casa. Mas, a hora que eles forem embora, você vai estar exausto. Você não está exausto quando eles vão embora. A minha mãe espera na porta, assim, dos meus filhos. Ela ama, ela é maravilhosa. Sábado e domingo, umas 2 semanas atrás eu fui viajar, só eu e meu marido. Quando eu cheguei, minha mãe estava assim, ó. Cansa demais, gente, cansa demais. Quando eles forem embora, o concierge vai deixar pronto o escalda-pés. Para você sentar lá, tomar um chá. Não é? Eu não tô te pegando um Pace. Eu tenho um cabelo. Se você quiser, a gente já conversa. Então, o concierge vai facilitar que aquele tempo que você passou com os teus netos também seja um tempo para você descansar e contemplar. E isso vai fazer com que o prazer de receber os seus netos seja ainda maior. Então, eu estou te dando mais energia, eu estou te dando tempo, e eu estou te dando a justificativa para o investimento de você não comprar um apartamento de 2 quartos na Badente. Custa um pouco mais caro, com certeza custa, mas vai valer a pena. Porque não é sobre o lugar só, é sobre todo o ecossistema que vai te atender. E mais, se a sua funcionária não pôde ir no domingo e faltou na segunda-feira, você vai ligar para o concierge, no mesmo dia vai ter alguém que vai poder limpar o teu apartamento e você não vai ficar louca, faz eu te vendi o Pace. Eu não vendi. Vocês entenderam que é o gancho de cada um? A gente tem que desenvolver isso no cliente. E a gente nem sabe. Exatamente. E aí a gente cria um contexto. Eu falo assim, como é que eu vou vender aquela piscina do Ente 360, na época que eu falava isso, a Bíblia Diniz estava vendo. Para a Bíblia Diniz. O Abílio Diniz é um clássico desse modelo do alto executivo, super preocupado com qualidade de vida. O cara, eu fui para São Paulo uma vez numa praia que ele tem casa lá.
7 horas da manhã, tá lá, Billy Denise, 85 anos, andando, com 3 seguranças atrás, a paisana e tal, tá lá, fazendo exercíciozinho dele lá, caminhando, dando um trotinho e tal. O cara, sorte, dá ele zero dele. Eu tenho um tio meu, ele tem 87 anos. 87 anos. Acreditar, 87 anos. Right? Não tem essa. Das 8 às 9 é personal. Na praia, online. Não tem jeito de soltar. E o dia que não é personal de musculação é alongamento. E aí, tá aí, tomando decisão, fazendo milhões de coisas, empresas gigantescas. Então, assim, esse perfil aí, ele existe. E a gente tá aqui para facilitar isso. E para aquele que não existe, a gente tá aqui para facilitar. Né? Então, eu acho, eu já tenho meio-dia aqui, né? Eu vou deixar um pouquinho aberto para perguntas, para não me estender aqui. Mas eu acho que essa reflexão que eu queria trazer para vocês, de que, primeiro, gostei muito da frase da minha amiga, não é que vocês precisam virar uma empresa de bem-estar, mas vocês definitivamente precisam entender qual é o impacto da empresa de vocês na qualidade de vida do seu cliente final. Senão, vocês estão fora. É a mesma coisa que falar assim, não quero estar no Instagram. Né? Eu falando e eu que não estou no Instagram, né? Todo mundo fala, por que você não tem no Instagram? Não todo mundo pensa. Mas eu acho que esse é um ponto legal. O segundo é tirar a percepção de que bem-estar é academia. Bem-estar é qualidade de vida, e peguem essas 3 palavras para vocês. O principal fator que as pessoas querem comprar hoje é tempo, energia e o recurso que a gente tem que não volta: dinheiro, tempo, energia. Eu tenho que fazer o meu dinheiro render. Não vou dar meu dinheiro, né, a troco. A energia que eu gasto trabalhando é para gerar dinheiro, né? Eu acho maravilhoso. Uma vez eu assisti uma palestra de uma riponga. Vocês não imaginam? A Giovana falou que eu vou para Harvard, que eu fui para Piracanga. Alguém conhece Piracanga? Piracanga, uma comunidade hippie na Bahia, do lado de Itacaré. Hippie, não tem dinheiro. Eles vivem numa ecocomunidade. É tudo assim. Você tem noção? Não tem banheiro de água, é banheiro de folhas. Você faz xixi, cocô e joga folha em cima. Esse é o nível da comunidade, tá? E eu assisti uma palestra de uma menina, Hip Master Plus, e ela falava assim, que a gente abomina dinheiro, mas dinheiro nada mais é do que a materialização da energia em recurso que você pode escolher aonde você vai usar, né? Então, assim, o meu trabalho me dá dinheiro, porque se o meu trabalho, imagine que eu sou cardiologista, eu faço cirurgia cardíaca. Imagine se para comer eu só pudesse fazer cirurgia cardíaca. Eu não ia comer, né? Se você vendesse galinha, você só podia vender minha galinha do meu almoço se você quisesse operar o coração. Graças a Deus eu tenho dinheiro. Eu trabalho, eu tenho pouco também, eu almoço, quando você precisar, você vem aqui e faz do coração, né? Então, essa materialização do dinheiro é uma coisa muito interessante da gente pensar, né? Por que eu preciso gastar minha energia? Aonde eu vou pôr meu recurso, né? E entendam que, efetivamente, não estou falando isso aqui pela G7, estou falando isso aqui como médica. O lugar que a gente vai morar é o principal fator que vai determinar como você e a sua família vai viver. Então, quando a gente está falando sobre trazer essa reflexão de qualidade de vida, é sobre isso. É sobre vocês tentarem... Eu não estou falando que seja fácil, tá? Mas é vocês tentarem fazer perguntas... Eu até fiz uma pessoa que tinha celular. Os fatores invisíveis que decidem uma compra. Tempo recuperado. Sono e silêncio. Tá? Silêncio é uma coisa super importante hoje que a gente não fala também. Tá? O sono, super interessante. Eu estava fazendo uma live com uma médica do sono, convidaram esse tempo atrás dele, e ela falou assim, o estudo dela é sobre a objetificação
ela está fazendo uma tese de pós-doutorado, o sono como objeto de desejo. O sono virou uma obsessão, tá? O sono inclusive de crianças, eu como mãe consigo dizer. Sono e silêncio, a luz natural, a qualidade do ar e do conforto térmico. É engraçado que a qualidade do ar aqui em Curitiba não é um problema, porque a nossa cidade é muito boa, tá? Mas em outras cidades isso é muito importante. A natureza e a caminhada e serviços e autonomia. Natureza, gente, é uma coisa super importante também, tá? Também, talvez a gente não tenha esse problema, principalmente aqui na Covid, que eu acho que é um lugar que é mais... Todo mundo já subiu lá no Wade? Todo mundo já subiu lá na obra do Pace? Ó, esse final de semana, sábado, vai ter um café da manhã lá na obra, experiência super legal. Para cliente, se quiser, mas se quiser conector e visitar, pode ir também. É só deixar o nome com as meninas ali. Pode deixar com a Gi e com a Fábio, tá? Vão lá, o dia vai estar lindo. A vista, eu não vou lá para ver a obra. A obra está maravilhosa, uma delícia. Mas a vista que a gente tem nessa cidade é inacreditável quando tiver alucinante. Alucinante, tá? E isso é muito importante, tá? Deixa eu ver o que eu quero só ver que eu coloquei aqui. Ó, a venda muda quando a pergunta muda, tá? Então, geralmente, o corretor pergunta quantos quartos, qual metragem, qual bairro você quer, né? E o novo corretor investiga como que é um dia perfeito, aonde você perde energia no seu dia, por conta do fluxo que você tem. Como que você dorme? Aonde é que o lugar que você pode morar vai te ajudar? Você já pensou sobre isso? Então, isso que a gente não tem pensado. Aí você fala assim, não precisa me responder. Pensa. Depois, conversa com seu marido em casa. Vejam o que isso pode gerar. Se um corretor, se vocês fizerem uma pergunta que o cliente vai ficar incomodado para responder, que vai voltar a falar com vocês. Mesmo que você não mostrar outro ponto. Mas ele vai voltar. Tá? Aqui é uma ideia, assim, né? Um mapa de rotina do cliente. Acho que a gente faz isso quando a gente vai desenvolver um projeto. Como é que eu quero que esse cara acorde? Como é que eu quero que esse cara durma? Como é que esse cara vai usar o elevador? Como é que ele vai entrar no prédio? Qual é o som que ele vai escutar? É tudo isso que a gente pensa, meio louco, né? Mas né? Aonde a casa precisa acolher? O que é importante para esse cara? É uma cozinha que recebe todo mundo? Ou é um perfil mais aonde a cozinha tem que ficar mais escondida? Qual é o protagonismo disso? Tá? Então, esse é legal, né? Como que a tua casa te ajuda a desacelerar? Porque posso falar uma coisa? Os imóveis antes não estavam pensados sobre isso. Essa é a grande chance que você sente que nem imóveis. E os imóveis mais antigos são ótimos. Só que eles têm um problema estrutural. Eles são compartimentalizados. A estrutura dos prédios antes era muito compartimentalizada. Hoje não. Hoje as plantas novas você pode mudar o layout como você quiser. Né? Então, eu acho que são essas coisas que a gente pode trabalhar um pouquinho, tá? Mas eu vou deixar agora perguntas. Pode ser? Posso fazer perguntas? 3 perguntinhas? Muito maravilhosa, tá bom? É pra ficar ouvindo a Andressa aqui por horas e horas. Seria great demais. Obrigada. E aproveitem esse momento de perguntas. Ai, gente, eu sou professora, pra ninguém perguntar. E mais ninguém que acessar da minha aula, como nem te chama. Lá tem. Você veio de quê até? Não. Mas, Andressa, tem uma pergunta que eu acho que você sempre esclareceu muitas dúvidas que acho que muita gente tem em relação a como abordar, né? Inclusive, falar sobre essa questão do wellness, que tá tão relevante, né, no momento. Mas é uma pergunta muito pessoal, um pouco, né? Agora a gente fala muito de longevidade, né? Mas acho uma longevidade estável, igual você falou. Quais que você vê, assim, pode ser as próximas tendências, assim, que vai surgir e que a gente já está preparada para... Gosto muito de... eu brinco, incorporação não é sobre contos de crédito, é sobre futurologia, né? A gente faz praticamente uma indígena,
né? Você tem que adivinhar o que vai acontecer. Mas eu acho que, se você perguntar assim, a longevidade, ela vem como um tema muito relevante, tá? E eu acho que o grande tema que vai vir com muita força é espiritualidade. Tá? A espiritualidade, a conexão não só de religião, mas a reconexão com algo maior, tá? E aí eu vou te explicar como é que a gente faz isso aqui dentro da G7. O Age 360, não sei se todo mundo já foi lá quando ele tá pronto, é diferente de quando está na obra, tá? E agora que ele tá já com o morador, a gente tá com a função do conselho funcionando, é bem legal. A gente tá com unidade para vender lá ainda, temos unidade para vender. Então, se alguém quiser saber mais depois, falem com a gente também. E se quiserem ir lá fazer visita para ver, até para vocês terem uma seleção mais tangível para cliente, falem com a gente, tá? Mas no Age 360, quando a gente colocou aquela área comum lá em cima, que ela tem uma arquibancada com pé direito triplo, vocês já viram alguma igreja que não tem, a igreja imponente, que não tem o altar e a cúpula bem alta? Essa sensação de pequenez, né, desse pé direito muito alto, ela é uma sensação espiritual. E quando eu coloco isso em vista para a natureza, ele traz uma conexão, que é aquela reconexão aqui de natureza que eu tinha colocado aqui, tá? Então, ali é um espaço de conexão espiritual. Ela não é um espaço para você fazer... não é um espaço social, teoricamente ele pode ser, mas ele é um lugar que, se você quiser assistir o pôr do sol como um espetáculo, você, o silêncio e essa desproporção, onde a gente se coloca no nosso tamanho, ela é um lugar pensado na espiritualidade, tá? O Ícaro Casateia, ele traz isso num nível maior. Ele tem um espaço ecumênico. Por quê? Vocês lembram que quando nossos avós, o nível de conexão espiritual em casa era tão alto que a gente velava as pessoas dentro de casa, né? A gente perdeu muito, a sociedade foi muito longe para a desconexão espiritual. E agora ela volta, tá? Tudo que vai tendo muito pro lado, ela volta, tá? Então, para isso, a gente tem aqui um espaço ecumênico onde os rituais passam a voltar para dentro de casa. Casamentos, batizados, celebrações de aniversário de casamento. Tudo isso volta a ser mais intimista e volta para dentro de casa. Então, aqui também a gente já pensa nisso numa infraestrutura. Eu não tenho dúvida que a espiritualidade vai ser o grande caminho dos próximos 2, 3 anos nessa busca. Tá? Quer fazer pergunta? Vai aqui. Então tá valendo, gente. Só da G7. Vai lá, Léo. Dentro do nosso mercado do alto luxo, né, que a gente atua, para você, quais são os diferenciais que realmente influenciam na decisão de uma compra, né, com o cliente? E o que já deixou já saiu assim de moda, vamos chamar assim, que influenciou nessa decisão de compra do cliente? Eu acho que, assim, o fator de decisão de compra do cliente é muito tempo e comodidade hoje. Eu acho que o cliente hoje, principalmente o cliente de alto padrão, né? Alto padrão não, acho que o cliente de luxo mesmo, assim, o que ele quer é conveniência, ele quer ser mimado, tá? Então, eu acho que ele precisa entender que ele está dentro de uma boa negociação. E a boa negociação não é necessariamente que ela custa barato, mas é que é algo que vai entregar para ele mais do que ele necessita. Eu lembro que quando a gente foi fazer o lançamento do Pace, eu falava assim, esse aqui não é um produto que o teu cliente precisa, é um produto que o teu cliente merece. É diferente. E eu acho que o Pace, mais ou menos, né, indo para essa linha, eu acho que ele entrega coisas que talvez a nossa sociedade ainda nem conseguiu absorver. Então, a facilidade do concierge e de todos esses programas e serviços que você tem, você não precisa ficar lá mandando assim no grupo de WhatsApp, né, da escola. Gente, alguém tem indicação de encanador? Alguém tem indicação de aonde que eu posso fazer a festa do meu filho? Gente, alguém tem indicação sobre não sei o que, não sei o que? Gente, alguém sabe dizer o fotógrafo não sei onde? É tudo isso, tipo, eu preciso disso e alguém vai resolver com qualidade, isso é super útil. O que eu acho que tá meio demodê, meio que caiu de moda, é o luxo ostentação. Então, esse cara... Alguém já leu aquele livro, Coisa de Rico?
maravilhoso, né? É de dar gargalhada. A gente coloca as pessoas nos lugares. Então, ele diferencia muito o rico tradicional do novo rico. Eu acho que tem uma coisa diferente. O novo rico tem bastante, porque, como eu falei, né? A gente tem uma quarta revolução digital, a gente vive ela. Então, dinheiro trocou de mão, né? Esse novo rico em ascensão, que é o cara que fica rico muito rápido, esse cara quer status. E o status é infinito. Então, ele quer marca, ele quer ele quer a visibilidade da riqueza, né? E aí talvez ele queira uma coisa que talvez já esteja um pouquinho mais demodé para o rico tradicional, que é esse dinheiro escancarado. O rico tradicional, ele quer o novo luxo, que é o quiet luxury. Então ele quer uma coisa um pouco mais low profile. Ele já não é um cara que ele é tão... ele quer ser exclusivo, mas ele também não é tão snob. Ele já é um cara que ele vai para um lado intelectual muito mais acirrado. Então, fazer parte de clube de leitura é status pro rico tradicional. Pro novo rico, talvez ainda não, né? Então, eu acho a arte se torna um lugar muito interessante também. Então, eu acho que a gente, dentro da arquitetura, a gente tem uma fusão muito grande de arte, design, né? Então, você vê muitos arquitetos que antes, né, o arquiteto, o que ele fazia? Ele fazia fachada ou ele fazia interiores. Hoje ele faz móveis, hoje ele está no museu. Por exemplo, o Gustavo Trabo, que é o namorado da minha irmã, é um arquiteto curitibano, dá aula no mundo inteiro, ultra conceituado, assim, bem engenho, assim, e tal. Para os projetos dele, ele pinta aquarela, assim, é uma viagem, uma loucura. E ele tá cheio de quadro no Mon, ele tem escultura no Mon, e ele é arquiteto. Então, eu acho que essa fusão, para você, por exemplo, assim, eu falo muito do Wade. O Wade, ele tem uma arquitetura muito icônica, e ele é uma obra de arte. E uma obra de arte, ela mexe com você, pro bem ou pro ruim. Você pode gostar ou não gostar, mas ela causa algum impacto. E o Wade é assim. Você pode gostar ou não gostar, mas ele causa impacto, ele intriga, né? Quem é que gosta do Wade? É quem tem referência suficiente para entender que aquilo é uma obra de arte e ele tem repertório para aquilo. É o cara que foi para Singapura, que vai anualmente para Nova York, que consome esse tipo de referência arquitetônica e entende que aquilo tem o seu valor. Eu sei, a minha... Não tô tirando o mérito dela, mas estou só contando o episódio que eu achei bonitinho. Uma menina começou a trabalhar na minha casa de babá, e aí eu comecei as crianças e voltei. Daí ela olhou e falou assim, eu gosto desse prédio, eu gosto desse prédio. Esse aqui eu não gosto, esse eu construí. Mas é justo que ela não goste, né? Porque ele é um prédio mais duro, ele é um prédio que... Mas ele causa... Ela falou, ele causa impacto? Ela falou, ela falou, sei, que vergonha, porque tá vermelho. Eu falei, não, imagina, eu entendo o que você tá falando, né? Ela falou, nossa, eu até fico discutindo com o meu marido, que o meu marido acha que é legal, o meu amigo também acha que é legal, mas eu não gosto, tá? Ou seja, mas vira assunto. Obra de arte faz isso, tá? Então, eu acho, Lelo, que o que já não sustenta mais é aquele luxo do lustre, aquela coisa mais over, assim, uma coisa meio suntuosa demais, assim. Eu acho que o alto padrão que é comodidade e ser mimado. Ser mimado, eu acho que não tem nada, gente, mais gostoso do que alguém cuidar disso. Não existe nada mais gostoso do que saber que tem alguém que cuida de você. Você pode ser quem for. Você pode ser um filho, você pode ser uma mãe, você pode ser uma avó, mas se tiver alguém cuidando de você, é isso que eu acho que é o novo uso. Última pergunta, alguém? Pessoal, eu queria entender, assim, não sei se... Mas como que as consultoras, que a gente fala de wellness, mas como que as consultoras se organizam e nessa parte, nessa eu vejo assim uma construída a qualquer preço, subindo, coisas
mudando dinâmicas de bairro, casas que tinham sido destruídas para um tira sombra, um tira o sol do outro, muito perto, como que as construtoras se organizam nessa dinâmica da mudança da cidade? Como que vocês, por exemplo, que têm essa responsabilidade, esse conceito, como que vocês se movimentam com os coleguinhas, com os demais, para essas situações que a gente vê e fala, meu Deus, então, esse bairro mudou, acabou. Como que vocês veem isso? Como que isso funciona nesse ambiente? Vou te falar o contexto macro e o contexto micro, tá? Então, assim, o contexto macro do mercado imobiliário, o mercado imobiliário é um mercado que irrita, tá? Então, eu acho assim, Curitiba, como é que como é que as construtoras vão comprar terreno? Elas vão comprar o terreno que cabe no budget dela, que vai gerar uma implantação e uma tipologia que vai gerar uma planilha financeira que vai gerar resultado. E ela não vai se importar se ela vai... ela não vai se importar efetivamente, a grande maioria, se ela está causando algum tipo de benefício para o bairro ou não. Ela vai construir do muro para dentro. É um negócio. O que eu acho que a gente... o que eu acho que tem? Curitiba tem um planejamento urbano muito bom. Então eu acho que... Eu brinco que o problema do nosso cliente curitibano é que ele nunca morou em São Paulo. Porque se ele tivesse morado em São Paulo, ele ajoelhava e pagava 2 vezes mais do que ele tem aqui. A nossa qualidade de vida aqui é muito boa, tá? Mas, por exemplo, eu vou pegar assim, tem um lugar que tem muito Covid agora que está com super trânsito, né? As incorporadoras estão preocupadas com isso? Não, porque esse problema é da prefeitura para esses incorporadores, tá? E eu acho que daí você tem eu acho que você tem representações dentro das estruturas de governo e que eu acho que hoje existe uma linha de comunicação e entender que se eu destruo a cidade, eu destruo o meu próprio metro quadrado. Se eu melhoro o bairro, eu aumento o meu metro quadrado. Então, melhorar o bairro, para mim, é melhor, tá? E aí eu acho que com esse prisma, você tem projetos que às vezes a prefeitura faz, você faça algumas medidas, né? E faça melhorias de vias, melhorias de calçadas, melhorias até de infraestrutura ao redor. E a gente vai tentando entender. Eu acho que tem um movimento que eu acho super interessante hoje, que você tem prédios que tentam colocar um pouco de serviço embaixo, né? Você tem... você começa a misturar um pouco do uso, não fica essa gentrificação só no prédio residencial, você não tem nada perto. Então, eu acho que tem um programa urbano também funcionando. Mas para as incorporadoras, é o terreno que dá para fazer o melhor VGV possível, tá? O que eu acho que a G7 talvez faça um pouquinho diferente, e eu acho que tem outras incorporadoras que também têm esse peso. Particularmente, vou te contar um pouquinho do seu inteiro. Assim. Quando eu entrei aqui no G7, eu tinha toda essa experiência do mercado de saúde, eu dava aula na Universidade Positivo de Saúde Pública. Que é justamente como que eu crio... o que eu mais gosto de fazer é criar programa populacional para fazer as pessoas viverem mais e melhor. E não morrer de bobagem. Né? Morrer todo mundo vai morrer, mas de bobagem, melhor, né? E aí, eu falei, cara, eu não sou com essa cidade, mas eu sou um terreno dentro dela, eu sou uma pecinha do Lego dessa. Vamos tentar olhar por esse prisma. E eu acho que a gente foi um das primeiras incorporadoras que colocou a experiência do cliente como o centro do desenvolvimento do projeto, não da comunicação de marketing. É diferente uma coisa da outra. Eu fazer um prédio, dar para a agência de marketing comunicar, ele vai contar, ele vai botar o lifestyle, não sei o quê, vai dizer que precisa aqui de uma sala aqui, assim. Mas o projeto não é concebido na experiência do cliente. Aqui a gente fez o contrário, a gente concebeu o projeto na experiência do cliente. E a gente trouxe essa régua do bem-estar. Que fez o quê? Elevou o nível da entrega do mercado imobiliário. E aí, o que o mercado imobiliário faz? Imita. Então, o que eu fiz? Eu ajudei o mercado a entregar um pouquinho mais. Eu acho que eu fiz isso. Porque ninguém falava sobre isso quando a gente começou a olhar para isso.
não era pandemia, não tinha isso, não tinha certificação. Pode ser que tenha outra incorporadora que vai conseguir uma certificação mais legal. Pode ser que... Mas eu acho... O que eu acho legal da G7, assim, que eu acho que é um mérito? O Ícaro, quando a gente lançou, era uma revolução colocar floreira dentro dos apartamentos. Era uma loucura. O time comercial falava, os corretores falavam, você tá louco, você ocupa mato dentro da casa, as pessoas não vão querer. Hoje, se você lançar um prédio sem floreira, você não nivela nem numa casa movida mais, até nem casa movida precisa de água, né? O que a gente fez? A gente levantou a NEM. Tem vários tipos Ícaros. O Ícaro é maravilhoso, né? Se todo mundo conhece, assim, tá. Quando a gente foi falar sobre bem-estar, o mercado também veio. Curitiba é a cidade que tem mais certificação de prédio residencial de Green Building do país inteiro e uma das maiores do mundo. Porque a gente começou. O Brasil se tornou o 4º país de certificação de bem-estar e nós fomos a primeira incorporadora da América Latina a buscar essa certificação. Então, eu acho que quando a gente eleva a régua, talvez o nosso impacto real vá para aqueles moradores. Mas eu acho que a gente fez um movimento maior. Eu acho que a gente fez um movimento de elevar um pouco o nível e a preocupação de entrega do incorporador, porque o cliente final não aceita mais desaforo. Entendeu? E aí ele não aceita desaforo meu, mas também ele vai aceitar desaforo dos outros, né? Então eu acho que esse é o movimento. E eu acho que é isso que é legal da G7. Eu acho que a gente está sempre vendo... A G7 não imita. O Fredinho não deixa imitar, né? A G7 está sempre vendo um pouco mais do que vai acontecer lá na frente, né? Então, acho que a gente tenta trazer algumas coisas de tendências de comportamento, tá? E até eu deixo um spoiler e um convite. A gente tá... Eu tô tentando... Não sei se... Quem gostou da aula de hoje? Vou fazer um... Então... Primeiro... Vai fazer isso no YouTube. Primeiro, vocês vão dar um like, tô brincando. Mas as meninas vão mandar um formulário depois para vocês preencherem, tá? Dando um feedback sobre a aula e também algumas dúvidas que vocês tenham em relação a algum dos nossos produtos pra gente saber. E eu tô vendo, eu quero ter um momento de vocês, vou pedir para as meninas colocarem na pergunta. Eu tô vendo para montar um curso pra gente fazer de capacitação voltada para essa ideia de que o corretor imobiliário não é mais só um vendedor de planta e metro quadrado, mas sim de fazer essas abordagens meio malucas. Vocês viram que eu conecto com CRE, com mitocôndria, com G, né? E para a gente fazer um curso e ter uma turma legal para a gente ter essas coisas mais recorrentes e mais aprofundadas. Vou ver se vocês respondem lá se vocês acham que é interessante para a gente ver. Tá bom? Vou deixar todos líquidos. Obrigada pela presença de vocês. Espero que tenha sido uma manhã de alguma forma com alguma absorção de conhecimento. Tá bom? Obrigada. Obrigada, gente. Gente, tive muita vontade, mas reforçando o convite para sábado, lá no Pace, vai ser das 9 ao meio-dia, a gente vai estar lá recebendo vocês numa experiência aí de hospitalidade, mostrar como poderia ser ou para o cliente, se vocês quiserem já levar o cliente, ou para vocês sentirem e depois serem mais seguros até de levar e mostrar esse espetáculo para essa hora. Então, obrigada novamente, fiquem muito à vontade. Olá, eu sou a Andressa Gulin, eu sou médica e sócia aqui da G7 e hoje a gente teve um G7 Talks muito gostoso para conversar com o time de corretores e falar um pouquinho sobre como o novo luxo exige um novo formato de uma venda imobiliária. Então a gente conversou um pouquinho sobre como o mercado de luxo vem crescendo, a gente trouxe como o mercado de wellness vem tocando todos os mercados. Entendemos um pouquinho como é que está o pensamento do consumidor em relação a isso e conversamos também sobre como abordar esse contexto de vida e esse protagonismo da qualidade de vida dentro do dia a dia dos corretores, que se tornam grandes agentes influenciadores de uma das maiores decisões de vida de um cliente,
que é o lugar onde ele vai morar e que vai impactar realmente na qualidade de vida, em como ele usa o tempo dele, como que ele gasta as energias, recompõe as energias, a dinâmica da família. A gente traz aqui o protagonismo do corretor como esse grande influenciador de tomada de decisão de uma família sobre o lugar onde ele vai viver por um bom tempo da vida dele e, dependendo, às vezes, até para o resto da vida. Então, se você quiser fazer parte dessa rede de corretores que sempre estão escutando assuntos novos, segue a G7, conversa com os nossos corretores, executivos e concierges para estar sempre aqui junto com a gente.